Olá, nesse vídeo iremos ver um pouco sobre a economia colonial, elemento muito importante no estudo do processo de colonização portuguesa no Brasil. Contextualização. Primeiramente, é relevante relembrar o contexto antecedente que levou Portugal a navegar e os motivos que despertaram o interesse português em explorar o Brasil. Portugal era um importante centro de comércio e sua principal cidade, Lisboa, desde o século XIII, já mantinha contatos comerciais de longa distância. O mercado árabe, por sua vez, possuía dois importantes itens para os portugueses: ouro e especiarias. Eram mercadorias valiosas e rendiam um lucro muito alto. O fechamento da rota que passava por Constantinopla tornou mais complicado o acesso a essas mercadorias e por isso as grandes navegações se iniciaram. Dessa forma, ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram a oportunidade de explorar esses recursos e outras especiarias valiosas. Mão de obra. É importante lembrar que a economia colonial no Brasil se baseava majoritariamente na mão de obra escrava. Inicialmente, os colonizadores portugueses se apropriaram da escravidão indígena já existente entre as tribos nativas. Todavia, a escravização dos índios foi dificultada, especialmente pelas epidemias que provocaram baixas demográficas intensas de indígenas e pelos interesses divergentes entre a coroa portuguesa e os missionários. Com isso, em meados do século XVI, o tráfico de escravos negros africanos para o Brasil colônia passou a ser realizado para suprir a necessidade de mão de obra. Principais atividades econômicas do período colonial. Os ciclos de nossa economia podem ser limitados no tempo da seguinte forma: ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro ou da mineração. Pau-brasil. Rapidamente descoberto pelos primeiros navegantes, o pau de tinta, ou pau-brasil, era uma espécie de árvore abundante no território brasileiro que servia como matéria-prima para o tingimento de tecidos. Apresentava particular importância para a indústria têxtil europeia, que passava por um período de crescimento. A princípio, a extração desse recurso era realizada principalmente pelo escambo entre os portugueses e os povos nativos. Além disso, ainda no século XVI, a região norte do país foi uma área relevante para a economia colonial, já que lá eram exploradas as chamadas drogas do sertão, que abarcavam uma série de produtos, como o guaraná, o anil, a salsa, o urucum, entre outros. Eram especiarias muito valorizadas na Europa, e logo o contrabando surgiu nessas áreas. Para controlar a exploração das drogas do sertão, Portugal optou por deixar a exploração desses gêneros a cargo das missões jesuítas, que empregavam mão de obra indígena. Ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar foi o período histórico compreendido entre metade do século XVI e a metade do século XVIII, onde a exportação de açúcar era o principal produto de exportação e que gerava lucro. Esse período não foi importante somente para a economia brasileira, mas também colaborou no processo de colonização, já que estimulou o povoamento das colônias e a ocupação pelo litoral brasileiro. Essa atividade sustentou a economia colonial brasileira por ser lucrativa facilmente cultivada no território brasileiro. Além disso, contava com um uso intenso de mão de obra escrava africana especializada. Como eram os engenhos? O engenho, grande propriedade produtora de açúcar, possuía diversos setores, sendo os principais: o setor agrícola, setor de beneficiamento, casa de engenho, a casa grande e as senzalas. A estrutura dos engenhos é complexa e pode ser mais aprofundada, mas não iremos a fundo no assunto nessa aula. Participação holandesa. Os holandeses tiveram importante participação no empreendimento açucareiro no Brasil, desde o início. Financiaram a instalação de engenhos e tornaram-se os maiores responsáveis pelo processo de refinamento do açúcar e por sua comercialização na Europa. Atividade pastoril, pecuária. Vale mencionar também a atividade da pecuária no período em questão. A criação de gado durante o Brasil colônia esteve, inicialmente, associado ao cultivo de cana-de-açúcar junto ao litoral, porque era uma atividade de subsistência. Porém, com a expansão do cultivo da cana, o gado foi obrigado a se mover para o sertão. Ao contrário de atividades como a mineração e o açúcar, a pecuária investiu novas relações de trabalho que eram menos dependentes da mão de obra escrava. Geralmente,
A pecuária necessitava de um pequeno número de trabalhadores e tinha sua mão de obra composta por trabalhadores livres, de origens brancas, negra, indígena ou mestiça. Ciclo do ouro, mineração. O ciclo do ouro, diamantes e pedras preciosas fez com que nosso país passasse a ter nossas riquezas. Teve importância decisiva na ocupação do interior do território brasileiro. A princípio, foi achado em Minas Gerais o ouro de aluvião, que era aquele encontrado nos vales dos rios e facilmente extraído. Essa descoberta provocou uma grande migração para a região de Minas. A mineração tornou-se a mais importante atividade econômica do Brasil colônia no século XVIII. O desenvolvimento da economia mineradora no Brasil foi responsável por uma série de transformações da colônia ao longo desse período. O processo de interiorização promovido pelos bandeirantes, o incremento populacional e o enrijecimento fiscal da coroa portuguesa são alguns dos poucos aspectos que podemos apontar nesse novo período. Impostos. Pela própria característica dessa atividade, altamente lucrativa, a coroa, para evitar evasão de dívidas, teve que exercer controle direto sobre a produção, marcado por fiscalizações e intensas cobranças de impostos. Impostos cobrados pela coroa. Muitos eram os impostos cobrados pela coroa portuguesa. Abordaremos os principais nesse vídeo, sendo eles o quinto, a finta, a captação e a derrama. Em 1720 foram criadas as casas de função, que trabalhavam recolhendo esses impostos sobre o ouro e combatendo o comércio ilegal. Fim do ciclo do ouro. Por fim, o ciclo do ouro durou até o final do século XVIII, quando se esgotaram as minas em razão da exploração excessiva e dos abusos de impostos, que acabaram consumindo muito rápido a disponibilidade de ouro na colônia. E por hoje é só. Obrigado por assistir.